Hebreus capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos desta carta da palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Já? Vamos ler então. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos ler o verso 2 novamente. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Vamos ler o 3, que diz quem é Jesus e a relação dele com Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Tá bom até aqui. Vamos lembrar novamente, eu li com vocês Hebreus, quero só iniciar a nossa mensagem de hoje, nosso estudo de hoje, por esse trecho, mas vamos lembrar novamente o Salmo que nós lemos no início do nosso culto, não é? Não fechei Hebreus, mas abra comigo de novo aí no Salmo. Versículo 4. Salmo 138, versículo 4. Não feche Hebreus, tá? Já? Render-te-ão graças, Salmo 138, verso 4. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Verso 5 também. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Vamos ler o 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Não é? Então este salmo, hoje nós queremos, com a graça de Deus, encerrar a declaração, o estudo, a leitura da declaração de Cambridge que nós temos feito nas últimas semanas. Juntamente, e dentro do estudo sobre os batistas reformados que nós estamos fazendo, não é? E nós falamos bastante sobre os problemas da igreja moderna, os problemas do evangelicalismo moderno. Mas nós observamos que o problema fundamental, onde tudo começa, meus irmãos, é a questão da desobediência, do abandono à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Então a palavra de Deus, ela foi abandonada pelo evangelicalismo moderno, pelas igrejas modernas. E é aqui que tudo começa, irmãos. Por quê? Porque o que a Bíblia deixa claro é que só existe um meio de nós realmente conhecermos a Deus. É através da sua palavra na Escritura Sagrada. Através da sua palavra. Se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, nós não vamos conhecer a Deus. Daí que vai começar, que vão se iniciar todos os problemas que nós temos observado e que nós temos visto nas igrejas de hoje. Por quê? Porque as igrejas de hoje abandonaram a palavra de Deus. Não conhecem a Deus. Você observa que o salmista ele deixa uma mensagem bem clara para nós. Ele diz:
Quando é que os reis da terra vão render graças ao Senhor? Quando eles ouvirem as palavras da tua boca. Há uma coisa muito evidente na Escritura Sagrada que mostra o seguinte: quando nós conhecemos a Deus, é que nós podemos louvá-lo. Quando nós sabemos quem Deus é, que nós podemos adorá-lo. Nós vamos viver para Ele, nós vamos viver para a sua glória. A nossa vida toda vai ser um culto, porque nós vamos dedicar a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais a nossa vida será genuinamente para Ele, dedicada a Ele, em honra a Ele, porque Ele é o único Deus. Nós vamos conhecê-lo como Deus verdadeiro. A Bíblia fala muito de glória de Deus, de santidade de Deus, da grandiosidade do ser de Deus, né? E à medida que você conhece essa glória, essa santidade, essa pessoa tão bendita, excelente, infinita, mais você quer viver para Ele, mais você o ama, mais você o adora, mais você quer dedicar cada momento de sua vida a Ele. E o culto na igreja, que é o culto público, também será um culto verdadeiro, será um culto santo, será um culto onde nós não vamos estar aqui reunidos para nos beneficiar simplesmente, não é com interesse primeiramente em nós, não é para nós sermos cultuados, mas nós estamos aqui para cultuar a Deus, para que Ele seja adorado, para que Ele seja honrado. Então isso só vai acontecer se nós soubermos realmente quem é Deus, e nós só podemos saber quem é Deus através da Escritura, através da palavra. Então quando a palavra é abandonada, Deus passa a ser desconhecido, e sendo um Deus desconhecido, não vai ser adorado apropriadamente, não vai ser honrado, e outra coisa vai assumir o lugar dele, que serão os ídolos. Nós estamos vendo nas igrejas de hoje, são uma porção de ídolos nas igrejas, né? Eu falei para vocês semana passada, nós íamos concluir a declaração de Cambridge semana passada, não deu porque eu acabei tratando daquele texto que o Senhor fala lá em Levítico, sobre a prostituição cultual, que Ele proibiu em Israel, as prostitutas e os prostitutos cultuais que tinham nos cultos pagãos. Aí nós falamos semana passada, domingo pela manhã, sobre o culto pagão e o culto verdadeiro, o culto cristão, né? E nós deixamos claro aqui uma coisa na semana passada que eu queria que os irmãos não esquecessem: quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu culto é verdadeiro. Quanto menos eu conheço a Deus, menos o meu culto é verdadeiro, e mais o meu culto é pagão, não é? Israel, quando Israel abandonava a Deus, quando Israel abandonava a palavra de Deus, o culto de Israel passava a se assemelhar aos cultos pagãos, chegava até a sacrificar seus filhos, não é? E a prostituição e tudo que não prestava, à medida que Israel ia se abandonando a Deus, ele ia também incorporando na sua vida, no seu culto, todas as imundícies. Mas quando tinha uma volta à Bíblia, uma volta à Escritura, uma reforma, aí o culto se purificava, né? Na declaração de Cambridge, nós observamos o seguinte, que a tese da declaração principal é que o mundo se secularizou. Aliás, desculpa, a igreja se secularizou, o mundo já é mundano, né? A igreja se secularizou, a igreja passou a ouvir o mundo e abandonou a Bíblia, e passou então a não cultuar genuinamente, verdadeiramente a Deus. Nós estamos vendo hoje uma igreja evangélica igual à igreja católica romana, uma igreja idólatra, uma igreja cheia de ídolos, que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus Cristo, e, portanto, é uma igreja falsa. O culto é falso, o culto é pagão. Procurei mostrar na semana passada, na verdade, que o culto é pagão. Dei até um exemplo aqui de um pastor num programa de televisão que aceitou a oferta de uma garota de programa para a construção de um templo. Isso está na internet para qualquer pessoa que quiser ver. O nível de que nós chegamos o desvio da palavra de Deus, que as igrejas hoje, o culto delas é um culto totalmente pagão, cheio de coisas erradas. Então nós precisamos de uma reforma, mas essa reforma, ela é tão somente pela palavra de Deus. A reforma é uma volta à palavra de Deus, é um arrependimento, é um conhecimento de Deus, em que a igreja começa a conhecer mais e mais e mais a Deus, ela abandona o seu desvio, se volta para a palavra, busca conhecer a Deus, e quanto mais Deus é conhecido, Deus se revela à igreja genuína, verdadeira, mais a vida dela passa a ser dedicada a Deus, o culto dela passa a ser um culto verdadeiro.
culto cristão, né? Então, meus irmãos, essas coisas todas estão envolvidas. Então você observa que os reis, eles render-te-ão graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Observe isso. Grande é a glória do Senhor. Eles vão cantar quando eles ouvirem a palavra de Deus. E Hebreus, ele fala para nós o seguinte: Deus, no Antigo Testamento, aqui o escritor dos Hebreus, ele está olhando para o Antigo Testamento, quando ele fala assim: outrora, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Estou lendo agora Hebreus capítulo 1, verso 1. Outrora ele falou Deus pelos pais, aos pais, pelos profetas, homens enviados por Deus, como Moisés, como o próprio Abraão, os patriarcas, Moisés e todos os profetas e todos esses homens de Deus que o Senhor chamou, se revelou, inspirou e escreveu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma antecipação da vinda de Cristo, é um pré-anúncio da vinda de Cristo, é uma promessa da vinda de Cristo. Aí Cristo veio. O escritor dos Hebreus diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quer dizer, antes, lá no Antigo Testamento, nos falava pelos profetas. Agora nos falou pelo próprio Filho dele. É claro que essa revelação é maior, porque Cristo Jesus, que é o Filho, fez o universo, e não somente fez o universo, pelo qual também fez o universo, por Cristo, que é a palavra, Jesus é o verbo, Deus fez o universo, mas no versículo 3 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, né? Está tudo junto. Observe, irmãos, nós só podemos louvar a Deus se nós conhecemos a Deus, e nós só conhecemos a Deus pela sua palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então observe uma coisa muito importante aqui. Eu não posso conhecer a Deus sem a palavra, e eu não posso conhecer a Deus sem Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço a Jesus Cristo, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, a Escritura, mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu conheço a Deus, porque Cristo é o Verbo. Cristo é o Verbo encarnado. E a Escritura, ela é a revelação, é a palavra de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Então todas essas coisas, Cristo é o centro da Escritura, todas essas coisas estão unidas. O que nós estamos observando nas igrejas de hoje? É que as igrejas de hoje, elas estão cada vez mais abandonando a palavra de Deus, conhecendo menos a Deus, conhecendo menos a Jesus Cristo. Então deixa eu colocar aqui as coisas de novo, para ficar claro para os irmãos. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos a Cristo, porque Cristo é a palavra, e Cristo é o centro da Escritura, não é? E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós conhecemos a Deus. Este escritor, a carta aos Hebreus diz: a expressão exata do seu ser. Cristo é o final da revelação, não é? Então, o sentido também aqui é o seguinte: Deus foi se revelando, se revelando, se revelando. Parece assim, sabe quando está para amanhecer? Quando começa a aparecer os primeiros raios, né? Mas ainda está muito escuro. Mas aí o que vai acontecendo? Vai cada vez mais, né, ficando mais claro, até que seja dia. Jesus é o dia. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. E você vai achar Jesus na Escritura, porque a Escritura é a revelação de Cristo, né? E aí o sentido Ele é a revelação maior, Ele é a expressão exata do seu ser. Não precisa de mais nada. Isso também é um apoio para o cessacionismo, ou seja, que Deus já se revelou e que Ele não traz mais novas revelações, já cessaram. Por quê? Já foi dada a revelação maior. A revelação maior quem é? Jesus. Jesus Cristo já trouxe, Ele é a revelação suprema de Deus
Então, quanto mais nós olhamos para Ele, conforme a Bíblia, né, o Cristo da Escritura, conforme a Escritura nos mostra, mais nós conhecemos a Deus. Agora, quanto menos nós olhamos para Ele, para a Escritura, menos nós conhecemos a Deus. Nossa vida vai ser pagã, nosso culto vai ser pagão. Nós podemos dizer que conhecemos a Deus, podemos dizer que conhecemos a Jesus, mas não conhecemos, porque o Deus é inventado por nós e o Jesus também é inventado por nós. E o nosso culto vai ser também um culto inventado, um culto pagão. Um culto não cristão, um culto não prescrito por Deus. É por isso que as igrejas hoje estão assim. Elas estão paganizadas, mundanizadas. É o secularismo. E a tese da Declaração de Cambridge é: nós temos que nos arrepender e temos que fazer uma reforma. Nós temos que voltar à Bíblia, voltar à Escritura Sagrada. Porque senão, nós não seremos igreja de Cristo coisa nenhuma. Nós estaremos nos enganando e, na verdade, não estaremos salvos, estaremos indo em direção à ira de Deus, porque ai daquele povo que não se dobra a Deus. O que o Senhor diz lá no próprio Salmo que nós lemos? No versículo 6, o Senhor diz, o Salmo diz, agora lendo o Salmo 138, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Ele olha para os humildes, ele é atento para os humildes. Os soberbos Ele conhece de longe. Quem é o soberbo? Soberbo é aquele que não ouve a palavra de Deus, não se humilha diante de Deus, não se quebranta, é arrogante, não ouve a Deus. Ele conhece de longe. Deus não está a favor do soberbo, Deus é contra o soberbo. Então, uma igreja soberba, uma igreja que não se dobra a Deus, na verdade não é a igreja de Deus, é a igreja do anticristo. É falsa igreja, é sinagoga do diabo. Então, se nós não estivermos dispostos a renunciar a essas perversões que estão aí fora, meus irmãos, nas igrejas falsas, e não estivermos dispostos a nos posicionarmos a favor da palavra, a favor de Cristo, do genuíno Evangelho, não estivermos dispostos a buscar a Deus genuinamente na sua palavra, na sua Escritura, nós somos soberbos também. Nós fazemos parte da apostasia. Que Deus nos guarde disso. Existem dois caminhos para a igreja no Brasil, irmãos. Ou ela passa por uma reforma, ou ela vai se desviar cada vez mais. Existem dois caminhos para os evangélicos no Brasil. Ou eles se arrependem dos seus graves pecados e se voltam à palavra de Deus, genuinamente se humilham diante de Deus, ou eles vão se perder cada vez mais, porque eles serão soberbos e sobre eles terá a ira de Deus. Eu não tenho nenhuma esperança no movimento evangélico moderno. Eu procuro deixar isso bem claro para os irmãos sempre. Da maneira como ele está hoje, nenhuma esperança. Isso aí, não me iludo com isso, não vejo nisso a obra de Deus. Não me iludo com o crescimento numérico que está o nosso país cheio de evangélicos por tudo quanto é canto, porque é uma igreja que tem abandonado a palavra de Deus, que não conhece a Deus, é uma igreja desviada da verdade. Se essa gente não passar por uma reforma, eles vão se perder cada vez mais. Se nós queremos, irmãos, constatando isso, se nós queremos de fato alguma coisa produtiva em nosso meio, nós temos que olhar para a palavra de Deus com seriedade. Então, a começar de nós, que eu quero chamar os irmãos, nós somos poucos, mas que nós levemos a sério isso, que nós não deixemos nos contaminar com o que está em volta. O chamado da Declaração de Cambridge é esta reforma, essa mudança, essa volta à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês a declaração agora, vamos fazer uma leitura rápida da declaração, e aí nós vamos abordar a parte do conselho, da aplicação do que a declaração vem nos chamando a atenção. Depois, se Deus quiser, se der tempo, nós vamos ler alguns textos da reforma religiosa no Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento era igual às igrejas hoje, né? Eles se desviavam da palavra, e aí havia alguém que se levantava e chamava o povo para a reforma, os profetas, um rei, e aí algumas vezes teve a reforma,
Então vamos olhar a declaração de Cambridge, tá? Pegue lá essa declaração. Vamos fazer a leitura breve. Declaração de Cambridge. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e recuperar a fé cristã histórica. Observe então que a declaração já começa com o propósito dela. Você observa o propósito dela? Qual é o propósito? Nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. Quer dizer, arrependimento e olhar para a fé cristã histórica, olhar para o passado da verdadeira pregação feita, né? A verdadeira doutrina do passado que foi defendida ao longo da história. Olhar para trás. A reforma, na verdade, é um chamado para olhar para trás, né? E não achar que nós somos os inventores da roda. Não tem gente que se sente assim, que ele inventou a roda. Você sabe quem inventou a roda? Alguém sabe? Sabe? Sabe, Fábio? Foi Deus, né? Olha, o Fábio disse que foi Deus. É verdade, Fábio. Foi Deus que inventou a roda. Deus criou tudo, né, Fábio? Mas qual foi o ser humano que Deus deu a ideia para inventar a roda? Na verdade foi Deus. Olha só, Fábio, né? Falou muito bem. Mas qual foi o ser humano que Deus deu a ideia para inventar a roda, hein? Qual foi? Você sabe? Ninguém sabe, né? Não ficou registrado, né? Pelo menos eu nunca li, nunca ouvi falar que alguém descobriu quem inventou a roda. Agora, vocês precisam da roda? Precisa, né? Já pensou se não houvesse a roda? Se não existisse roda no mundo? Tinha que ver o peso andando. Tinha que... Olha, não tinha as engrenagens aqui do ventilador, né? Porque tudo vem de lá, né? Não tinha nenhum transporte, não tinha nenhum eletrodoméstico, não tinha nada. A roda revolucionou o mundo, né? Precisa inventar a roda? Precisa inventar a roda? Já está inventado, precisa inventar? Já pensou se alguém chega assim, olha, eu inventei a roda? Você ia rir dele, né? Porque ele não inventou nada, a roda já existe há milênios, não é isso? Agora, meus irmãos, tem gente que quer inventar roda, sabe? No meio evangélico, que diz assim, olha, eu não preciso do passado. Eu sou uma pessoa que Deus fala comigo direto. E eu nunca ouvi nada. E eu sei tudo direto por Deus, de Deus. Esse aí quer inventar roda. Então é claro que isso é uma soberba. É o orgulho. Nós temos que olhar para o passado. Olhar primeiro para a Bíblia, logicamente. A Bíblia é o fundamento. É só da Escritura. Mas o só da Escritura não nega o valor da tradição. Nós já estudamos isso aqui, né? A tradição, ela tem valor. Não como os católicos romanos ensinam, que comparam, dizem que a tradição é a palavra de Deus, a semelhança da Bíblia, não. Mas a tradição, ela é importante até o momento em que ela nos ajuda a compreender a Bíblia, porque é a história da interpretação bíblica de tantos irmãos ao longo da história da igreja que estudaram a Escritura Sagrada, estudaram a palavra de Deus. Então é claro que nós temos que ouvir essa história e achar o verdadeiro evangelho ao longo dessa história. Por isso que a fé cristã, ela é histórica, ela sempre esteve presente. Nós não estamos inventando o evangelho hoje, né? Nós não vamos inventar o evangelho já vem sendo crido, pregado, ensinado ao longo da história. A longa história da igreja está aí e nós temos que ouvir o testemunho
dos que já viveram e creram e ensinaram antes de nós. Então é claro que nós não vamos inventar roda. Tá ok? Então nós temos que olhar. Mas deixa eu continuar, senão eu vou começar a bater num ponto aí, vai pegando o gosto no ponto. Então vamos continuar, porque a gente tem que ler rapidinho aqui. Bora lá. No decurso da história, as palavras mudam. Na época atual, isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado, ela serviu como elo de união entre os cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional, acolhia as verdades essenciais do cristianismo conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da Reforma Protestante do século XVI. Então, evangélicos são aqueles que defendem o evangelicalismo histórico, né? Confessional. Nós estamos ligados às grandes concílios ecumênicos, defendido aquelas verdades, interpretando bem o ensino da Escritura Sagrada e também o solo da Escritura. Estamos ligados, um ponto muito importante para isso é a questão da justificação, somente pela fé. Cristo somente como mediador entre Deus e os homens, e tudo isso aí. Hoje a luz da reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélica se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho e sua Igreja. Nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades e não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. São centrais para a Bíblia. Então, nós estamos defendendo essas verdades porque são bíblicas, né? E por causa também de Cristo, da sua igreja, do amor a Cristo e o amor à sua igreja. Qual é a tese primordial? A tese básica, melhor dizendo, a erosão da autoridade só da Escritura. Então tudo começa por aqui. Isso é muito importante nós entendermos sempre. Tudo começa com o desvio da palavra de Deus. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, e o ritmo do mundo do entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e como funciona no que oferece do que a palavra de Deus. Então, irmãos, basicamente houve um abandono da palavra de Deus e um apego ao marketing, a olhar como nós podemos agradar as pessoas. Isso aí passou a dominar a igreja moderna. Vamos fazer um pulinho para a gente ganhar tempo. Lá na página 2, nós temos no início a tese do Sola Escritura. O que a Declaração de Cambridge ela defende? Reafirmamos, tese 1, Sola Escritura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, tudo isso que as igrejas hoje têm defendido, nós negamos e nós dizemos só a palavra de Deus é realmente a fonte da verdade, revelação única, suficiente. Né? Solo Christus, a erosão da fé centrada em Cristo. À medida que a fé evangélica se secularizou, observe, houve um secularismo, houve um paganismo, olhar para o mundo, abandonou-se a Escritura Sagrada. Qual a conclusão disso? Cristo é abandonado. Não se conhece a Cristo, porque Cristo é o centro da Bíblia. E também não se conhece a Deus. Né? Qual é a tese, então, número 2? Solos Christus, vamos ler aí. Página 2 ainda, tese número 2, lá no meio da página. Assim. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e
sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, temos que defender que a salvação é unicamente por Cristo, sem nada mais necessário. Cristo, nele temos expiação, ele é suficiente para a nossa justificação, reconciliação com o Pai. Nós negamos que, se for abandonado, a obra substitutiva de Cristo for abandonada, não está sendo pregado o Evangelho, né? A Igreja Romana substituiu Cristo por seus mediadores, e as igrejas evangélicas de hoje também têm substituído Cristo, não conhecem mais o Cristo genuíno, por obras humanas, por sacrifícios humanos e assim por diante. Sola gratia, a erosão do Evangelho. É Deus que salva, a graça ensina isso, é Deus que salva. Vamos ver então a tese 3, sola gratia, lá no final da página 2. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Observe, irmãos, que tendo abandonado a palavra, abandonou-se a Cristo e abandonou-se também a confiança unicamente em Cristo e passou-se a confiar no homem, no que o homem pode fazer. Quer dizer, não dependemos mais da graça de Deus, mas no que nós mesmos podemos fazer. Isso foi o que acabou sendo pregado pela Igreja Romana lá na época da Reforma, e hoje em dia as igrejas estão cheias de obras humanas, de poderio humano, que nós podemos fazer por nossas próprias capacidades, por nossa própria força. Não, nós reafirmamos que a salvação é totalmente pela graça, e que se Deus não operar, ninguém pode operar. Negamos, na página 3 já, negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar esta transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Ninguém pode crer sem a graça de Deus. Ninguém pode fazer a obra de Deus. Nenhuma alma será salva por técnicas. Nós estamos vendo hoje a igreja cheia de técnicas, cheia de potenciais, de estratégias humanas, como se o homem pudesse fazer a obra de Deus. Não pode. É só a obra, só a graça de Deus. Temos que defender isso claramente. Sola fide, a erosão do artigo primordial. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Mas hoje em dia, as igrejas também têm abandonado isso. Lá no parágrafo seguinte diz assim: muitas pessoas ligadas ao movimento do crescimento de igreja acreditam que o entendimento sociológico daqueles que vêm assistir os cultos é tão importante para o êxito do Evangelho como é a verdade bíblica proclamada. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desaparecem. Essas ênfases vão desaparecendo e vai se pregando alguma coisa que não é mais a fé genuína, essa mensagem, temos que crer em Jesus, e outras coisas vão tomando lugar e essa mensagem vai sendo abandonada. Tese 4, sola fide. Página 3 já quase indo para o final. Tese 4, sola fide. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo não é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Desculpe, na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condena a sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Qual é a igreja que nega o sola fide? Por exemplo, a igreja católica. Eles não creem somente a fé, né? Não creem nisso. Então nós negamos que seja uma igreja verdadeira. Por quê? Irmãos, a justificação é pela graça, então nós temos que confiar unicamente em Jesus, confiar mesmo, é sola fide mesmo, e não a fé mais alguma outra coisa. Olha, os solas da reforma foram abandonados. O último sola é o soli deo gloria. A escritura é abandonada, Cristo é abandonado, a graça é abandonada,
a mensagem do Sola Fide é abandonada. Qual é o último ponto que é abandonado? A glória de Deus. Ninguém mais quer dar glória a Deus, só lhe deu glória. É o que eu estou tentando dizer para vocês desde o início da nossa mensagem. Quando eu abandono a Escritura, eu não conheço a Deus e eu não vou amá-lo, não vou servi-lo. E também não conheço a Cristo. Porque Cristo é a expressão exata do seu ser, como diz lá em Hebreus. Quando eu conheço a Deus, quando eu conheço a Escritura, eu me volto para a Escritura, eu conheço a Deus, eu passo a adorá-lo, eu conheço a Cristo. Se foi abandonado tudo isso, foi abandonado a Escritura, se foi abandonado o conhecimento de Cristo genuíno, se foi abandonado a graça, se foi abandonada a fé, se os homens acham que podem inventar revelações novas, acreditam nas suas revelações, se eles pensam que Jesus Cristo não é suficiente, eles podem de alguma maneira se salvar, se eles acham que eles não precisam da graça de Deus, que eles podem, pelo seu próprio poder, fazer alguma coisa, se eles não precisam depender unicamente de Cristo, que eles podem ter outras coisas que vão ajudar também, Deus vai ser glorificado? Não. Porque quando é que Deus é glorificado, irmãos? Os solas das Escrituras, os solas da Reforma mostraram isso. Deixa eu mostrar para vocês o esquema aqui. Como está no nosso livrinho, não é? Para vocês entenderem a relação da glória de Deus. Quando a gente abandona os solas, nós consequentemente não vamos conhecer a glória de Deus, não vamos viver para a glória de Deus. Isso é uma consequência. Porque, deixa eu explicar para vocês a relação disso. Olha, sola Escritura quer dizer o quê? A Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Ok. Quando eu conheço a Escritura, me volto para ela como autoridade, evidentemente que eu vou conhecer a Cristo. Solos Cristo, nossa confiança. Seguindo aqui o esquema como está no nosso livrinho. Solos Cristo, nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo que salva, e Jesus Cristo é o enviado de Deus para me salvar. Mas eu conheço a Jesus Cristo pela Escritura. Se eu conheço essa mensagem da Escritura, de Cristo, eu entendo também que a salvação é pela graça. Sola gratia. A graça assegurou a redenção sem referência às obras. É Deus que salva pela sua obra, pela graça, sem o meu poder, sem as minhas capacidades. Só Ele pode me salvar, e Ele faz isso em Cristo. Se eu acredito nisso, então eu confio unicamente em Cristo. Sola fide. Entendeu? Somos declarados justos por Deus somente pela fé. Quer dizer que eu confio em Cristo, porque Deus só salva em Cristo. E Deus, Ele é o único Salvador, então eu confio só nele. Mas se eu não conheço a Escritura, se eu não conheço Cristo, se eu não conheço a graça, eu não vou confiar somente em Cristo. Eu vou tentar achar outros meios que ajudem Cristo, como faz a Igreja Católica. Mas se eu conheço a Escritura, eu conheço Cristo, eu sei que a salvação é pela graça, eu confio só nele. Se eu confio só nele, a glória vai ser dada a quem? Só a ele. Vocês estão percebendo a relação? Quer dizer que o solo deu glória só existe quando há sola Escritura, solos Cristo, sola gratia, sola fide. Se não tem o sola Escritura, não tem o solos Cristo, não tem o sola gratia, não tem o sola fide, não tem o solo deu glória. O solo deu glória, a glória é somente a Deus, ela existe na vida da igreja quando a igreja está ligada à Escritura, entende que Cristo é o Salvador, a salvação é pela graça, que tem que confiar unicamente em Cristo e, portanto, a salvação vem de Deus, do início ao fim, porque até a fé é obra de Deus e, portanto, a glória tem que ser dada só a Ele. Mas quando não se reconhece isso, a graça, Cristo é abandonado, os homens começam a fabricar meios em que eles podem de alguma maneira contribuir para a salvação deles. Conclusão:
A glória não é dada a Deus, a glória é dada uma parte para Deus e outra parte para os homens. Não é somente a Deus. E isso não é um ensino verdadeiro, porque se você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que é que a Bíblia ensina? A glória a Deus e somente a Deus. É por isso, irmãos, que a igreja hoje, as igrejas hoje, elas abandonaram a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque elas não conhecem genuinamente a obra de Deus em Cristo e elas acham que podem ajudar Deus de alguma maneira. E aí a glória não é dada somente a Deus, mas a eles. A glória de Deus é dividida. Portanto, não é dada glória a Deus verdadeiramente, porque só se pode dar glória a Deus quando Ele é glorificado, somente Ele, e o homem reconhece que depende totalmente dele. É daí que nós estamos vendo então essas igrejas hoje cheias de glória humana. E eles dizem que isso é glória de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A teologia da prosperidade diz que Deus é glorificado quando as pessoas ficam ricas. Vocês já ouviram isso? Deus é glorificado quando as pessoas ficam ricas. Mas isso é verdade? Não, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus é glorificado quando você é santo, quando você é piedoso, quando você foi resgatado pela obra da graça e Deus te santifica em Cristo Jesus, aí Deus é honrado. Essa é a glória de Deus, na salvação, na santificação, na justificação, na obra da redenção, então, total. Até que você vai chegar na glória, junto com toda a igreja, e Deus vai ser glorificado. Não é na minha riqueza material. Mas por que eles pregam isso? Sabe por quê? Porque, na verdade, na riqueza material, não é Deus que é glorificado. Quem é glorificado, na verdade? É quem fica rico. É o homem, entendeu? Aí eles dizem que isso é glória de Deus, mas não é não. E o que eles querem, no final das contas, no fundo, no coração deles, eles manifestam isso pela ganância, é que eles sejam glorificados, que eles tenham tudo o que eles querem a glória para ele. Olha, tá vendo? Eu sou grandão, entendeu? Mas isso é só um exemplo, quer dizer, quando o sola Escritura, o sola Fide, o sola Cristo, tudo isso vai sendo abandonado, é uma sequência. Você tem que subir uma escada. Primeiro você sobe a escada da Escritura, depois de Cristo, depois da graça, depois da fé, aí você vai glorificar Deus. Mas se você não sobe a escada da Escritura, você não vai subir os outros degraus. Os outros degraus da escada, é isso que eu quero dizer. E você não vai chegar então a glorificar Deus genuinamente. Hoje nós estamos vendo uma igreja que não conhece a Deus, que não vive para a glória de Deus. É o que eu estou procurando dizer para os irmãos desde o início da mensagem. Quando eu li o Salmo 138, os reis só louvam a Deus quando ouvem a palavra, quando ouvem a tua palavra, quando ouvem a tua voz. Então, por isso que a declaração de Cambridge, ela coloca a erosão do culto centrado em Deus. Vamos ler toda essa parte aqui, na página 3, lá no finalzinho da declaração de Cambridge, diz assim: onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, olha só, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Qual é a razão? Nossos interesses substituíram os de Deus na vida da igreja de hoje. Substituir o de Deus, eu pulei aqui. E nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. E essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem, e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante para nós. Deus não existe para satisfazer nossas ambições, as ambições humanas, os desejos, apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus,
não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Percebe? Quer dizer, quando os homens abandonam a Deus, eles querem, na verdade, eles não conhecem a Deus, eles passam naturalmente a eles serem os deuses, a eles serem o centro, a eles quererem a glória. E as igrejas hoje estão infestadas disso, pessoas que vão para a igreja porque querem ser o centro mesmo, entendeu? Não vão para adorar a Deus, mas porque não conhecem a Deus, porque a Bíblia foi abandonada, tudo foi abandonado lá atrás, e tudo isso foi feito por quê? Porque o homem quer ser o centro, então ele não ouve, ele é orgulhoso. O que o Salmo 138 diz? O Senhor conhece os soberbos de longe. É por causa da soberba que eles não se submetem à Escritura, que eles não creem em Cristo como o único Salvador, que eles não querem crer somente em Cristo. Eles querem sempre colocar uma ponta humana ali, uma mãozinha humana, para que o homem também seja glorificado. Eles não admitem a graça de Deus. Eles querem ser honrados. E no final o culto é antropocêntrico. A glória é dada não a Deus, mas aos homens. Porque eles não se submetem, não conhecem e não amam a Deus genuinamente. Qual é a tese então? Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. A vida inteira do crente tem que ser dada para Deus. Negamos que possamos apropriadamente glorificar Deus se, olha aí, nosso culto for confundido com entretenimento. Não está sendo glorificado a Deus. Se negligenciamos ou a lei ou o evangelho também em nossa pregação, Deus também não vai ser glorificado assim. Ou se permitimos que o apessoamento próprio, autoestima, autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Se essas coisas todas estiverem acontecendo, Deus não está sendo glorificado. Mas elas estarão acontecendo se os homens quiserem ser o centro. E os homens serão centros quando Deus não é conhecido. E Deus não é conhecido porque eles não querem ouvir a palavra. E eles querem se colocar como Deus. Não se submetem, assim, não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, não conhecem a graça, não confiam unicamente em Jesus Cristo. Criam uma religião humana e uma religião que, no final das contas, eles mesmos vão ser glorificados. Irmãos, isso é horrível. Eu falei semana passada do culto pagão e do culto cristão. E nós podemos determinar a diferença entre eles dois da seguinte maneira também. O culto pagão é o culto... Aliás, vou começar pelo culto cristão. O culto cristão é o culto teocêntrico. Você sabe o que é teocêntrico, sabe? Deus é o centro. O culto cristão, genuíno, verdadeiro, é teocêntrico. Tá bom? E o culto pagão? O culto pagão não é teocêntrico. O culto pagão é antropocêntrico. O que é antropocêntrico? O homem está no centro. Vocês entenderam a diferença? Agora, quando é que nós chegamos a um culto verdadeiro cristão teocêntrico? Primeiro nós temos que conhecer a Deus, não é? Não é verdade? Eu posso adorar um Deus que eu não conheço? Não. Mas como é que eu conheço a Deus? Somente se eu ouço a Escritura. Tudo começa aqui. A partir do momento que eu ouço a Escritura, eu começo a conhecer a Deus, começo a conhecer a Cristo, a graça, a salvação pela graça. Entendo que o sola fide, eu tenho que confiar unicamente em Jesus. Aí Deus é glorificado toda a minha vida. Eu passo a viver para a glória dEle, porque Ele me salvou, eu o amo e eu quero viver para Ele. E toda a minha vida é para a glória dEle. E quando eu venho para o culto, eu não venho para me adorar, eu venho para adorar Ele. E Ele é o centro, e o culto é sério, santo, porque Ele é glorioso Deus, é o que eu venho adorar. Agora, irmãos, quando é que o culto é antropocêntrico? Quando eu abandono a Escritura, aí eu não conheço a Deus, não conheço a Cristo, não conheço a graça, não reconheço o sola fide, eu começo a achar que eu posso me salvar, que eu sou bonzão, que eu sou grande. Aí o culto é a mim, não a Deus. Eu vivo a minha vida toda para a minha glória. Eu sou bonzão, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou bom. É o fariseu.
Aí quando eu venho para a igreja, é para adorar a Deus? Também não. Quando eu venho para o culto, é para que eu seja adorado. Eu quero ser agradado, eu quero ser entretido, eu quero que tenha coreografia, eu quero que tenha uma música que me anime, eu quero pular, eu quero dançar, ou eu quero ser curado, ou eu quero prosperar, eu quero que o pastor ponha a mão na minha cabeça, expulse todos os capetas, os demônios. Eu sou o centro. Eu sou o centro. Eu quero no culto para ser curado, entendeu? Eu sou o centro, eu sou o centro, eu sou o centro. Isso é horrível. Isso é paganismo. Paganismo. E não é o que nós estamos vendo nas igrejas hoje? É isso. Paganismo, antropocentrismo, entendeu? O homem é o centro do culto e Deus é colocado ali numa cadeira assim, como um empregado que diz assim: Deus, faz isso aqui para o homem, Deus, faz aquilo para o homem, porque o homem confia em ti. Olha, o homem te dá um sacrifício aqui, te deu um dinheiro aqui para a tua igreja, faz isso, faz isso, faz isso. É claro que eles não vão dizer isso, não, nosso culto é para a glória de Deus, mas esse é o quadro. Deus está alguém ali muito menor ali no culto, é o menor do culto, sentado numa cadeirinha ali, empregadinho para fazer tudo o que os homens querem. Os homens são centros. Irmãos, é claro que isso é uma afronta a Deus, não é? É uma afronta a Deus, mas esse é o culto de hoje. É claro que um culto desse não é um culto verdadeiro, genuíno. Então o que é que nós precisamos? Olha, eu estou denunciando isso aqui, mostrando na Bíblia para os irmãos e chamando os irmãos aqui. Não nos conformemos com isso. Não nos conformemos com isso. Nós temos que ser um povo genuinamente reformado. O que é reforma? Voltar à Bíblia. Então, a última parte da declaração é um chamado ao arrependimento e à reforma, que eu quero ler agora com vocês para nós concluirmos. E se der tempo ainda, eu quero ler um exemplo bíblico de uma reforma. Então vamos ler essa parte aqui. Um chamado ao arrependimento e à reforma, para nós concluirmos a leitura da Declaração de Cambridge durante estas semanas que nós fizemos. A fidelidade da igreja evangélica no passado contrasta fortemente com a sua infidelidade no presente. No princípio deste mesmo século, as igrejas evangélicas sustentavam um empreendimento missionário admirável e edificaram muitas instituições religiosas para servir a causa da verdade bíblica e do reino de Cristo. Foi uma época em que o comportamento e as expectativas cristãs diferiam sensivelmente daquelas encontradas na cultura. Hoje, raramente diferem. O mundo evangélico de hoje está perdendo a sua fidelidade bíblica, sua bússola moral, seu zelo missionário. Então ele chama a atenção que no início do próprio século XX havia ainda esse zelo missionário e esse desejo de defender um padrão moral bíblico que fazia diferença do mundo. Entendeu, irmãos? Irmãos, nós somos a Igreja de Cristo, certo? Eu li com vocês semana passada que o Senhor disse assim: vocês não terão prostitutos e prostitutas no culto, como os outros povos. Não sigam as nações que estão em volta, não é? Isso o Senhor estava querendo dizer lá. Sejam diferentes. Crente é diferente, irmão. Crente é diferente. Crente é diferente no seu comportamento moral, na sua vida. Porque o crente é crente. E crente é santo, é piedoso. Não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nesse mundo, somos pecadores. Mas ele ama a Deus e ele vive para a glória de Deus. Então, no início do século 20, não é do século 21, né? Porque esse texto foi feito em 96. Então, no início do século 20, havia essa diferença, esse desejo de ser diferente. E um zelo genuinamente missionário. Mas o que foi acontecendo?
O mundo evangélico de hoje perdeu a fidelidade bíblica, tudo começa por aqui. E a bússola moral. Ninguém quer mais ser diferente. Todo mundo quer ser igual. Aliás, muita gente imagina que sendo igual nós vamos ganhar o mundo. Vamos ser iguais aos mundanos para ganhar os mundanos. Mas a partir do momento que você é igual ao mundano, você não ganhou o mundano lhe ganhou. Entendeu? A partir do momento que a igreja é igualzinha ao mundo, a igreja não vai ganhar o mundo que já ganhou a igreja. É claro que existe uma tensão constante entre a igreja e o mundo. A igreja é santa, é de Deus, ama a Deus. O mundo é impuro, ímpio e odeia a Deus. Então não pode ter harmonia entre eles, a tensão. Mas a partir do momento que a igreja cede e já pode ser tão impura e tão ímpia, ela já não ama mais a Deus, ela é igual ao mundo, o mundo já ganhou a igreja. Então essa conversa de que vamos ser igual ao mundo para ganharmos o mundo, isso é história, isso é conversa fiada, isso é mentira. Porque a partir do momento que a igreja se adequa, se acostuma, se torna igual ao mundo, ela já se perdeu. Já não é mais igreja. É um clube social, onde todo mundo vai ali para ficar animadinho. Tem igrejas hoje que é igual isso, né? Como a pessoa vai para o clube, a pessoa vai para a igreja. A pessoa vai se entreter no clube ou no teatro e a igreja vai lá se entreter também. Vai ver um festivalzinho lá de um cantor gospel. Aí o cantorzinho gospel lá vai cantar umas musiquinhas para animar a plateia. Outras coisas mais. Ou vai ver um teatro, uma coreografia, ou sei lá mais o que. Quer dizer, ou vai ver um espetáculo do grande homem de Deus que opera os milagres inimagináveis. Ele é o pastor super poderoso. Quando ele toca, os demônios vão caindo assim. Ele parece dominó, né? As pessoas vão... Sabe quando arruma dominó? Você parece um vai caindo atrás do outro, né? Tem pastor assim, né? Que ele vai tocando e sai, parece um dominó caindo assim. As pessoas vão caindo uma atrás da outra, né? Aí é o pastor super poderoso, é o pastor que os demônios não resistem a ele, é o pastor que opera todos os milagres. Irmãos, isso é entretenimento também. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, tem igreja hoje que tem sessão filme de terror, né? Você já viu? Todo mundo aqui já assistiu um filme de terror, né? E tem aquelas cenas às vezes sei lá, de um bicho, de um monstro, sei lá o que, né? Fazendo cara feia, não é isso? Então, parece, vai na igreja para ver uma pessoa endemoninhada. Isso vira entretenimento, sabe? Olha, demônio, vocês viram o demônio brabo, né? Então meu amigo dizia assim, sessão filme de terror. Sessão filme de terror, virou entretenimento. É claro, meus irmãos, que isso não é genuinamente a bússola moral. Nós estamos querendo agradar o mundo, entreter o mundo. E aí nós achamos que o zelo missionário é isso. O que se chama de evangelismo? Você sabe que a Igreja Católica diz que evangeliza, né? Mas ela evangeliza? É claro que não, porque ela não prega o evangelho. Então, junto com a Igreja Católica, perdeu-se, com o desvio católico, perdeu-se o genuíno zelo missionário. Junto com essas igrejas falsas, elas dizem também que evangelizam, mas também se perde o genuíno zelo missionário. Aí qual é o conselho da declaração? Vamos ler aí. Arrependamos-nos de nosso mundanismo. Nós temos que deixar esse mundanismo. Fomos influenciados pelos evangelhos de nossa cultura secular, que não são evangelhos. Enfraquecemos a igreja pela nossa própria falta de arrependimento sério. Tornamo-nos cegos aos pecados em nós, mesmo que vemos tão claramente outras pessoas, e é indesculpável o nosso erro de não falar às pessoas adequadamente sobre a obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Nós temos que abandonar esses evangelhos, nós temos que abandonar o mundanismo, irmãos, nós temos que nos arrepender disso. Nós não somos igreja genuína verdadeira se queremos agradar o mundo, nós temos que nos arrepender do mundanismo. É Cristo e ponto final, é a palavra e ponto. Se o mundo não se agrada de nós,
Não nos interessa, o mundo não vai agradar mesmo. Vocês acham que o mundo vai querer a igreja, vai querer o evangelho? Não quer. Então nós estamos aqui para desagradar mesmo o mundo, irmãos. Acabou. Então vamos pregar, não vamos querer agradar o mundo coisa nenhuma. Nós queremos pregar a verdade, pregar o evangelho. Deixemos então esses evangelhos falsos e olhemos em primeiro lugar para os nossos próprios pecados. Há uma coisa aqui na declaração que eu chamo a atenção quando diz assim: tornamo-nos cegos aos pecados em nós, mesmo que vemos tão claramente outras pessoas. É indesculpável o nosso erro de não falar às pessoas adequadamente sobre a obra salvadora de Deus em Cristo. Vocês já viram que os evangélicos falam muito mal dos católicos, não é? Ah, que idolatria, o sírio. O sírio é uma idolatria. Só que ele pratica idolatria parecida no culto dele. Lá tem sal grosso. Lá tem cruzinha para isso. Leva a cruz para sua casa, não sei mais o que. Isso não é a mesma coisa, não? Quer dizer, nós nos tornamos idólatras como os católicos romanos. É claro que o sírio é uma idolatria abominável, isso é evidente. Mas antes de ficar criticando os católicos, vamos olhar para a idolatria evangélica hoje. Os espíritas, eles são do Satanás, são do diabo. Não tem espiritismo nas igrejas hoje, não? Eu já ouvi falar de gente vindo dos mortos falar com crente. Recebeu uma o irmão fulano recebeu uma revelação em que a irmãzinha tal que já morreu veio, ou a filha dele, não sei mais quem, veio e falou com ele. Espiritismo, irmão, isso é espiritismo, a gente está vendo isso por aí. Só alguns exemplos do grau de paganismo que nós chegamos. A prostituição é um pecado abominável. E o pastor um dia desse não recebeu dinheiro de uma prostituta? Para construir o templo de Salomão, lá da Universal? Não fez isso? Quer dizer, que hipocrisia é essa de ficar olhando para os outros, sendo que a igreja está pior às vezes que o mundo? E os crimes que estão aí nas igrejas? Pastores gananciosos, corruptos, ladrões, envolvidos com todo tipo de coisa abominável. Será que uma igreja dessa tem dignidade, tem moral para criticar a igreja católica romana? Para criticar os mundanos que estão por aí, que não vão para uma igreja? É preciso limpar a casa primeiro. Lloyd Jones foi o grande pregador do século passado. Ele dizia assim: a igreja hoje pensa que é só fazer uma campanha de avivamento, fazer uma campanha evangelística, que tudo vai resolver o seu problema. Nós temos primeiro que orar para que o Espírito Santo seja derramado e avive a igreja. Porque é como quem diz assim, né? O problema nosso não está lá fora, o problema nosso está dentro dessas instituições, dessas igrejas que se perderam. O que adianta pregar o evangelho para os outros se nem os próprios que estão lá dentro são convertidos? É claro que esse evangelho não vai ser evangelho, vai ser uma falsificação. E é isso que está vendo aí. Nós estamos ganhando o Brasil. Ganhando o quê? Se o crente evangélico é tão pagão quanto o católico, é tão idólatra, né? Multidões e multidões de gente para a igreja para adorar o santo tal nas igrejas católicas, né? E os crentes que vão também para suas igrejas para adorar os seus santos, os seus apóstolos, os seus homens ungidos. Deus não tem sido honrado, Deus não tem sido glorificado. É uma perversão total. Então nós temos que nos arrepender do nosso mundanismo. Antes de criticar os outros, temos que olhar para nós. O evangelicalismo moderno não é evangelicalismo verdadeiro, é romanismo, catolicismo romano, vestido de evangelicalismo. E é uma roupa muito feia, viu? Não se compara, não dá para enganar não, né? É uma roupa
que não encobre a sua nudez, não encobre a sua vergonha. Está aí, e só quem não quer ver é que não vê. Mas isso está, meus irmãos, diante de nossos olhos. Ante os nossos olhos. Continuando então. Também apelamos sinceramente a outros evangélicos, professos. Sim, detalhe, aí Cristo não é pregado. É igual a igreja romana que não prega Cristo realmente. Isso está acontecendo também hoje. Mas vamos lá. Também apelamos sinceramente a outros evangélicos professos que se tenham desviado da palavra de Deus nos assuntos discutidos nesta declaração. Incluímos aqueles que declaram haver esperança de vida eterna, sem fé explícita em Jesus Cristo, os que asseveram que quem rejeita Cristo nesta vida será aniquilado, em lugar de suportar o juízo justo de Deus pelo sofrimento eterno, e os que dizem que evangélicos e os católicos romanos são um em Jesus Cristo, mesmo quando a doutrina bíblica da justificação não é crida. Então, ele cita alguns problemas que eles dizem: não podemos aceitar isso, não podemos aceitar que existe esperança sem a fé explícita em Jesus Cristo. Não podemos aceitar o aniquilacionismo, a crença de que não existe inferno, mas que tudo acaba. Que tudo acaba quando a pessoa sem Cristo morre. Tem uma doutrina assim, né, que diz: não existe inferno, tudo acaba, aniquilado. Não aceitamos isso. Não aceitamos também o ecumenismo, uma união entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, sem que a Igreja Católica abandone a sua falta como é que diz? A Igreja Católica não acredita na justificação bíblica em Cristo pela fé, né? Então não podemos nos unir a ele, nem dizemos que eles são verdadeiros cristãos. Essa é a nossa defesa, irmãos. Temos que ser firmes nisso. Temos que ser firmes nisso. Isso a reforma levantou para nós, defendeu, levantou essa verdade. Nós temos que defender hoje, nesse século 21. E finalmente, a Aliança de Evangelhos Confessionais pede que todos os crentes deem consideração à implementação desta declaração no culto. Nós temos que implementar a declaração no nosso culto, tem que ser centrado a Deus. No nosso ministério, que tem que ser pregar realmente a Cristo. Na política, que tem que ser tudo feito para Deus, para a sua glória. Na vida e evangelismo da igreja, tudo tem que ser implementado em nome de Cristo. Amém. Aliança de Evangelhos Confessionais, Cambridge, Massachusetts, 20 de abril de 1996. Então, o que a declaração nos chama? Ela nos chama para a reforma, ela nos chama para a volta à Bíblia e abandono do mundanismo. Deixe de olhar para os mundanos, querer agradar os mundanos, e olhem para a Bíblia e pregue a Bíblia, pregue o Cristo da Bíblia, pregue a graça de Deus. Eu queria encerrar, então, antes de eu falar o que eu ia falar agora, eu quero pedir para os irmãos, meus irmãos, fiquem firmes na fé verdadeira e genuína, fiquem firmes. Não importa o nosso número. Ah, pastor, nós somos pouquinhos. E aí a multidão de evangélicos está aí tudo seguindo a teologia da prosperidade, os milagreiros e assim por diante. E daí, meus irmãos? Nós não temos que olhar para a multidão. Nós temos que ficar com a verdade. A verdade não é popular. A verdade não é popular. Jesus disse que os homens amam a mentira, eles seguem Satanás. Mas você tem, como crente, como que ama Jesus, tem a responsabilidade de ficar firme na verdade. Fique firme. Por mais que você fique sozinho, fique firme. Mesmo que fique só você, pastor, sou só eu na minha família, sou só eu na minha vizinhança, sou só eu. Fique firme. Porque se você não quiser pagar esse preço, porque você não ama Deus realmente. Não é do Evangelho, não é da verdade, é da mentira também. Se você quiser se juntar aos mentirosos, para agradar os mentirosos, e que está junto com a multidão, você está na porta larga, no caminho largo. Tem muita gente assim, ó. Mas a porta estreita, o caminho estreito, é pouquinho mesmo. Entra um por um atrás do outro, e é apertado, é difícil.
mas é o caminho que leva à vida. Então, o que você quer? Seja reformado de verdade. Reformado é aqui da boca para fora, tá? Ah, eu amo as doutrinas da reforma, 5 pontos do calvinismo, os solas da reforma. Mas quando chega na hora da decisão, cede para os outros. Isso não é reforma genuína e verdadeira. Seja firme. Firme nas suas convicções. Viva. A primeira chamada que eu faço aos irmãos e que você avalia a si mesmo é: a sua vida é para a glória de Deus? A sua vida é para a glória de Deus? Quando você está no seu trabalho, na sua casa, nas demais áreas da sua vida, você vive para a glória de Deus? Ou você só vem aqui no culto, concorda com o que você está ouvindo, mas quando você vai lá fora, você vive igual os mundanos? Reformado de verdade é aquele que vive, conhece a Deus, ama a Deus, sabe quem Deus é e vive para a sua glória. A sua vida tem que ser diferente. Pastor, todo mundo engana, passa a perna nos outros. Você não. Pastor, todo mundo é cheio de raiva, vive com raiva, vive reclamando, vive brigando, vive guardando mágoa dos outros. Você não. Você vai ser pacífico, você vai ser cheio de amor, você vai ser paciente. Pastor, na minha família ou as pessoas próximas de mim, ninguém obedece a Deus, ninguém quer saber, e é tão difícil obedecer a Deus. Mas você vai viver diferente, porque você ama a Deus. Certo? Me permitam mais um tempinho aqui que eu quero dar um exemplo bíblico dessa reforma. Pega a sua Bíblia e abra no final de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento. No final de 2 Crônicas. Eu até tinha planejado ler esse trecho com mais paciência, mas não deu. Então a gente vai ler só alguns versículos. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 reis: Manassés, Amon e Josias. 2 Crônicas, capítulo 33. Tá? 2 Crônicas, capítulo 33. Tá depois de Reis, os livros de Reis, tá? Procurem aí, que vocês vão achar. Segunda Crônicas, capítulo 33. Vamos olhar primeiro para Manassés. Manassés foi um rei que não temeu a Deus. Esse rei que não temeu a Deus, ele Segunda Crônicas, já achou? Achou? Capítulo tá. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 33. Versículo. Vamos ver o pecado de Manassés. Bora lá. Capítulo 33. Vamos ler desde o primeiro versículo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha o que Manassés fez. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Olha aí. Manassés era o quê? Mundano. Fazia os que os gentios faziam. Que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ezequias era um homem piedoso, mas ele não seguiu o exemplo de Ezequias. Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante deles, de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Quer dizer, ele profanou Jerusalém. Também edificou altares em também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Profanou a casa do Senhor. E fez mais, olha o que ele fez.
queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguia em fazer o que era mal perante os olhos do Senhor para o provocar ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Senhor, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Tudo isso ele fez, essas abominações. Aí Deus o castigou e ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas aí veio o filho dele, Amon, lá no versículo 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Esse foi pior ainda que o outro, no sentido aí que eu vou mostrar para vocês, porque o outro se arrependeu, ele não. Como fizeram Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as demais esculturas que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Olhem para mim aqui. Quando o homem erra, mas ele se arrepende e se humilha, Deus perdoa. Quando o homem peca. E é claro que essa humilhação é obra da graça. É Deus que faz o homem se humilhar, né? Mas quando o homem continua, o que acontece com ele? Ele se torna mais e mais culpável. Ele vai se perdendo cada vez mais. Não se humilhou. E aí tudo bem. Aí conspiraram contra ele. Tudo bem não, né? Tudo mal. Conspiraram contra ele e ele foi morto. Mataram em sua casa. Mas aí veio o seu filho. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Eu quero então deixar uma tarefa de casa para os irmãos, para vocês lerem nessa semana, 2 Crônicas 34, meditarem um pouco sobre a reforma de Josias. Vamos ler lá no versículo 14, 34, 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Olha aí, tudo, a reforma de Josias começou com achado, no momento que eles encontraram o livro da lei. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e dos que a executavam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. Safã leu neste diante do rei. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras, o que ele fez? Da lei, rasgou as suas vestes, se arrependeu, se humilhou, ordenou ao rei Ilquias, a Ecão, filho de Safã, Abidom, filho de Milca, Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo restante de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais, olha aí, não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. Meu furor está derramado sobre este lugar, não se apagará. Porém ao rei de Judá que os enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que eu vi, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus,
quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os seus moradores. Então levaram eles, o rei, essa resposta. E aí Josias renova a aliança, e assim por diante, celebra a Páscoa no capítulo 33, mas eu quero mostrar aos seus irmãos, Josias achou o livro, e o livro trouxe um impacto sobre ele, que ele viu o pecado no meio do povo. Tudo começa com o livro, e Deus disse, eu vou trazer a ira, porque eles abandonaram a minha lei, a minha palavra, mas Josias se humilhou, então sobre Josias eu não trarei este mal. Irmãos, eu pergunto a vocês, esta igreja evangélica moderna é uma igreja fiel à lei, à palavra, à escritura? Não. Essa igreja é uma igreja maldita. Falsa igreja evangélica. Está debaixo da ira de Deus. Se nós queremos ser verdadeiramente verdadeiramente temente a Deus, nós temos que ouvir este livro, como fez Josias, nos voltar para a sua lei e para a sua palavra. Se não, em breve nós também teremos que enfrentar a potente mão de Deus contra aqueles que estão zombando da sua glória, falando do seu filho como se fosse uma brincadeira, desonrando a sua palavra. Que nós não compactuemos com isso, mas sejamos realmente reformados, irmãos, pessoas que levem a sério a sua palavra. Viva para a glória de Deus, leve a sério a Deus, fique firme na verdade. Que assim seja conosco. Amém, meus irmãos? Irmãos, leia estes capítulos durante a semana, capítulo 33, 32 ao 35. Faça a leitura e medite na semana, como complemento desta mensagem de hoje. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, que o Senhor possa operar reforma nas nossas vidas, Senhor, pela Tua graça. Sejamos firmes na palavra, Te revela a nós, nos faz Te amar e Te servir. Que não compactuemos com o engano, com a falsidade dessa igreja falsa, moderna de hoje, mas que sejamos da Tua igreja verdadeira, que Te ama, que Te sirva e que é fiel à Tua palavra. Ó Deus, que a reforma seja uma realidade em nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus, para a Tua santa e bendita glória. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém.